Bom dia, terceiro ano. Hoje a gente vai trabalhar a ética do dever, ainda nas aulas de ética que a gente está tendo nessas últimas semanas, tá? Para uma grande parte, ou assim, podemos dizer, uma maioria das pessoas, aquilo que chamamos de preceitos morais são entendidos muitas vezes como obrigações. Ou seja, elas têm apenas um sentido simplesmente de um dever a ser cumprido, que gera ou algum benefício ou a mim ou outro. Ou seja, a gente apenas cumpre os conceitos morais muitas vezes para aquilo que já falamos no início das aulas passadas, que era o conceito do medo da punição. Ou seja, nós muitas das vezes fazemos atitudes morais pelo medo apenas simplesmente de serem punidos, ou pela punição de um nível religioso, ou seja, a imagem do castigo divino perante as nossas ações aqui na Terra, ou pelo medo da justiça dos homens, ou seja, o medo da punição vinda pelas leis e regras a quais constitui o convívio em sociedade. Tá? Um dos principais pensadores daquilo que chamamos de uma teoria do dever foi Samuel Puffertoff. Ele é um alemão que era um jurista, ou seja, era um especialista em estudo de leis, principalmente da lei alemã, tá? Do século XVII. Para ele, existem apenas três tipos de deveres morais. O primeiro é aquilo que chamamos de o dever com Deus. O segundo é o dever consigo mesmo. E o terceiro é o dever com o outro. Tá? Se a gente partir desse princípio, o que é importante nessa teoria do dever é aquilo que chamamos do princípio que existe um direito a um dever. Ou seja, a gente sabe que tem, de alguma forma, algo que faz com que nós agimos de uma forma correta. Tá? Um outro filósofo que trabalhou o conceito de dever foi John Locke. Tá? John Locke, partindo daquele princípio que chamamos dos direitos naturais, ou seja, que todo homem tem um direito àquilo que chamamos de vida, uma vida digna, uma saúde e ao direito à propriedade, ele criou aquilo que chamamos da teoria do dever puro. Ou seja, ao defender, no caso, a existência dos direitos humanos, ou seja, dos direitos que regem o princípio de humanidade, ele criou aquilo que chamamos de uma teoria consequencialista, ou seja, uma teoria das consequências. Ou seja, que é necessário, de certa forma, nós criarmos um conceito de um pacto social que, de certa forma, garante a felicidade do máximo de pessoas a quais fazem parte desse nosso coletivo. Em outras palavras, esse tipo de teoria consequencialista é nada mais nada menos do que as nossas ações tendo consequências perante as ações do outro, e as ações do outro têm ações de consequência na nossa vida, ou seja, minhas ações de certa forma vão interferir na vivência do coletivo, ou seja, se eu tomo uma atitude errada ou tenho uma atitude de certa forma criminosa, ela não vai apenas afetar a mim, mas vai afetar aos membros da sociedade a qual eu vivo. Ou seja, ela não apenas tem uma visão a qual afeta a minha pessoa, mas afeta ao coletivo. Tá? Outro filósofo que trabalhou a teoria do dever foi Immanuel Kant. Diferentemente de Locke, Kant ele pensava
no conceito do imperativo categórico. Ou seja, ele visava que se você quiser viver em uma sociedade, é necessário que as pessoas respeitem as demais. Em outras palavras, Kant acreditava naquilo que chamamos de uma norma moral universal, ou seja, uma norma que abrange todo o conjunto da sociedade. Ou seja, ela faz parte de um conceito ideológico de uma sociedade que é igual para todos. Ou, em outras palavras, ele acreditava que todos nós temos dentro de nós conceitos morais universais, ou seja, algo que é semelhante a mim, a você e a todos. Tá? E que, de certa forma, esses conceitos universais eles se perpetuem de época em época, não se modificando. De certa forma, nós já vimos que conceitos morais eles se modificam ao longo da história. Ou seja, aquilo que é moral nesse período da história não era visto como algo certo há uns anos atrás, e quem sabe no futuro não muito distante pode ser considerado algo não mais amoral, né? Ou seja, a moral ela pode se modificar com a cultura, com o período de vivência ou a época a qual nós vivemos, né? Isso se baseia naquilo que chamamos da crítica a qual nós temos que ter à teoria de Kant. Que o problema da teoria da ética kantiana é que ela é, de certa forma, bastante abstrata. Ou, em outras palavras, ela entra naquilo que chamamos de um desacordo com a nossa vida cotidiana. Ou seja, como eu disse, nós temos, de certa forma, mudanças de perspectiva morais ao longo da nossa existência. Ou seja, nada que é dito como moral continuará sendo moral para o resto da nossa vida. Algumas regras são morais e são universais. Vamos pegar o exemplo dos 10 mandamentos novamente. Alguns dos 10 mandamentos, aqui que chamamos dos conceitos basilares de convivência em sociedade, tirando os conceitos religiosos, eles são universais. Ou seja, mesmo em época, desde 3000 antes de Cristo, quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, até os dias de hoje, esses conceitos ainda são bases de muitas das normas morais existentes até o período de hoje. Ou seja, eles não foram modificados ainda, eles continuam. Mesmo que ainda alguns ainda tenham, de certa forma, uma tentativa de retirada da amoralidade deles, ainda permanecem morais, não é? Mas nós devemos focar aqui em Kant em duas questões, ou seja, em duas ideias primordiais. A primeira é aquilo que chamamos o critério de ação particular entre aquilo que chamamos de princípios universais de conduta, tá? Em um segundo lugar, é aquilo que chamamos de tratar o fim como si mesmo, ou seja, nunca realizar como um propósito diferente. Em outras palavras, nós temos que ter acesso à ideia de que todas as ações que são particulares, ou seja, que são de nós, elas valem como princípios universais. Ou seja, tudo aquilo que eu achar que, de certa forma, eu considero como moral, ela deve ser, de certa forma, algo que deve valer também para o coletivo. E o outro ponto é que nós nunca devemos realizar aquilo que chamamos de os nossos propósitos em si mesmo. Ou seja, nunca devemos acreditar que aquilo a qual eu acho que seja apenas bom para mim, não deve ser apenas também bom para o outro. De certa forma, deve ser bom para o outro. Tá? Pessoal, com isso eu encerro a aula de hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos e não deixem de fazer as atividades e leem a aula correspondente
ao capítulo de hoje. Muito obrigado.